Oi gente, tudo bom? Tô aqui de novo para falar sobre a síndrome do pânico. Por quê? Porque eu postei um vídeo um tempo atrás falando como eu estou conseguindo me curar dessa síndrome que é tão ruim, gente, sabe? É uma coisa assim, nossa, que não dá nem para explicar para vocês, para quem não tem isso. Mas eu participo de um grupo no Facebook de pessoas que têm também a síndrome do pânico e muita gente me pergunta: Dani, como que você tá fazendo pra ir trabalhar, pra superar? Porque quando a gente tá nessas crises, normalmente você tem muito medo de sair de casa, você tem muito medo de andar de metrô, muito medo de estar em lugar fechado, muito medo de estar em multidão, que são aquelas coisas que causam a claustrofobia. E eu comentei no grupo que, graças a Deus, eu tô conseguindo superar tudo isso. Bom, eu faço tratamento com uma terapeuta aqui em Londres, ela é brasileira, mas é uma pessoa assim maravilhosa que tem me ajudado muito. E eu vou dar algumas dicas então do que ela passou pra mim, o que eu tô fazendo e que de repente vocês também podem fazer aí pra conseguir estar superando isso. Lógico, gente, que tem que ter acompanhamento médico, eu tomo remédio, tá? Até já falei no grupo, acho que a maioria das pessoas que tá com isso, muita gente não toma remédio, mas a grande maioria toma, então o remédio aí passado pelo seu psiquiatra ou pelo seu médico. Mas eu acho que o tratamento terapêutico ele é fundamental também para que você saia disso, porque o remédio ele vai segurar suas crises, você não ter a crise, parar no hospital, aquelas coisas, mas o remédio, infelizmente, ele não te cura do pânico, ele não vai tirar o que está ali dentro da sua cabeça. Então vamos lá. A minha primeira consulta, quando eu cheguei lá, eu tinha uma crise atrás da outra. E as minhas crises, elas vinham todas com sensação de sufocamento. Por quê? Eu tinha tido um problema de pulmão muito sério e eu acho que eu somatizei isso tudo pro meu pulmão, então na minha cabeça eu não podia respirar. Mas isso é porque o coração da gente acelera muito rápido, né, quando a gente tá numa crise, e a respiração, claro, que não fica normal. Então a primeira coisa que a minha psicóloga me ensinou foi como eu não deixar a crise vir. Se eu começar a sentir que meu coração estava acelerando, que as crises estavam vindo, ela me ensinou a fazer uma respiração. Essa respiração, você vai puxar o ar com o nariz, vai prender e soltar devagarzinho com a boca. Nisso, vai ajudar o seu coração a desacelerar e 99% das vezes as crises não vão vir. Então você se prepara, né? Puxa o ar com o nariz e vai soltar pela boca, assim, ó. Eu fazia esse exercício, gente, praticamente toda hora, porque eu não sabia controlar minhas crises. Na hora que se a crise chegar, eu já não conseguia controlar. Então eu aprendi a controlar ela antes que ela chegasse. Então eu treinei muito para fazer esse exercício, porque no início, até de puxar o ar com o nariz e prender, me dava falta de ar, me dava a sensação que eu ia me sufocar. Então foi um exercício assim, pra mim, muito complicado para fazer. Então o que eu fazia? Eu fazia ele andando, eu fazia ele em casa, vendo televisão, no trabalho, na rua, em todos os lugares que vocês imaginavam, eu tava ali fazendo esse exercício. E realmente, todas as vezes que a minha crise tentou chegar em mim, ela não conseguiu, tá? A partir do momento que eu aprendi a controlar isso, eu não tive mais crises e já tenho que... Nós estamos em abril, acho que a minha última crise foi em janeiro, foi uma crise forte, que eu chamei a ambulância, tudo. Então, fevereiro, março, abril, vou praticamente 3 meses já que eu não tenho nenhuma crise, porque toda vez que eu sinto que eu vou acontecer alguma coisa, eu já começo a respirar. A segunda coisa que me ensinaram foi que quando você começar também a sentir que as crises vão vindo... Gente, isso eu tô explicando pra quem tem a síndrome, porque quem não tem vai ficar boiando, né? Mas as pessoas que têm sabem do que eu tô falando. Se você sentir que aquela crise está querendo vir, seus pensamentos começar negativos, né? Esses pensamentos de morte, eu vou morrer, meu coração começa a palpitar, tentem não. Pegue gente, qualquer coisa que vocês tiverem na sua frente, comece a ler em voz alta. Por quê? Porque o seu pensamento, ele vai imediatamente sair daquele pensamento que você está na crise e ele vai focar em outra coisa e, consequentemente,
essa crise ela não vai chegar em você. Então assim, eu baixei a Bíblia no meu iPhone. Então eu tenho todos os salmos no meu iPhone. O iPhone vivia assim na minha mão, né? Porque eu tinha muito medo de passar mal e eu ia ter que ligar pra alguém. Então assim, quando eu sentia que eu tava acontecendo alguma coisa, até hoje, eu abro rapidinho o salmo e eu leio um salmo em voz alta. Essa foi a maneira que eu quis pra mim, pra que essas crises desaparecessem. Mas eu lembro que uma vez eu tava no metrô e uma crise quis chegar em mim. Claro, eu tava num lugar fechado, né, no metrô, então eu fiquei assim muito agoniada. E eu lembro que eu comecei a ler um anúncio que tava assim, sabe? E realmente a crise... Eu não quero nem saber, gente, se tem gente olhando pra mim, pode achar que eu sou doida, mas eu começo a ler em voz alta e realmente aquilo ali, o meu pensamento desfoca da crise e, consequentemente, ela vai desaparecer. A terceira coisa que ela me ensinou foi pregar um bilhetinho pela minha casa, dizendo: eu estou no domínio do que eu penso, sinto e faço. Então eu preguei vários bilhetinhos, vocês estão vendo, tem um ali na televisão, tem um no espelho, tem um na cozinha, tem no banheiro. E eu prendi esses bilhetinhos pra quê? Porque quando também as crises queriam vir, eu começava a ler que eu que estava no domínio, que ela só ia vir se eu quisesse, porque eu tô no domínio do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço, tá? Então eu tenho o controle da minha mente, não é a síndrome do pânico que tem o controle da minha mente. Ela quer ter, mas ela não vai ter, gente. Então isso é uma outra coisa que eu faço muito também. Mais uma coisinha que ela me ensinou, isso eu vou falar quando eu ainda tinha fobia de andar de ônibus, de metrô. Ela falou assim: Daniele, tente fazer percursos pequenos, tá? Entra dentro do ônibus, salta no próximo ponto, mas só para o seu cérebro entender que você pode. E eu fui fazendo isso, gente. Eu lembro que as minhas primeiras consultas, ela mora perto da minha casa, eu fui de táxi, porque nem andar na rua eu queria. E nas outras consultas eu já comecei a ir de ônibus, em outras eu fui de metrô. Então assim, eu fui devagarzinho, sabe? Tentando pro meu cérebro entender que aquilo ali não ia me fazer mal, que eu não ia morrer ali dentro, que eu não ia passar mal. E hoje eu já ando de metrô e de ônibus normalmente aqui onde eu moro, né? Até carro, gente, eu tinha fobia, até carro. Mas então eu fui devagarzinho e, consequentemente, acho que minha mente foi entendendo que realmente aquilo ali não me fazia mal, então hoje eu já não passo tão mal assim. Como eu já falei lá no grupo, desde que eu tive a minha primeira crise, que foi em novembro passado, eu não andei de avião ainda, me deu uma grande fobia de avião. E ela falou a mesma coisa, para eu tentar primeiro uma viagem curta do que uma viagem até o Brasil. Para quem não sabe, eu moro em Londres. E uma viagem até o Brasil seria 11 horas dentro no voo. Então pode ser que eu passe mal. Mas ela quer que eu tente também, como eu tentei no ônibus, no metrô, no carro, que eu tente fazer uma viagem curta para ver como vai ser, tá? E com certeza eu vou conseguir, gente. Outra coisa que eu fiz foi ler bastante sobre a síndrome do pânico. Então, quanto mais eu lia, mais informação meu cérebro captava que a síndrome do pânico não mata, que é uma doença psicológica, que é algo que está ali dentro da minha cabeça, que a gente tem que combater ela. Então, assim, leio ainda muito sobre a síndrome do pânico. Aquele livro O Poder do Agora é muito bom, me ajudou bastante. Então eu leio muito sobre a síndrome do pânico e eu tenho certeza que isso também tem me ajudado bastante a superar o que eu tô superando agora. Outra coisa que ela me ensinou, escrever coisas que me fazem bem. Porque quando você escreve, parece que a sua mente também, ela capta mais aquelas coisas. Então eu comecei a fazer um diário de coisas boas, de coisas ruins eu não escrevo no diário, tá, gente? Somente coisas boas que acontecem, ou que eu quero que aconteça comigo, eu vou lá e fico escrevendo aquilo, tá? Outra coisa que é muito boa, mas que eu não fiz ainda, dizem que é yoga, tá? Meditação, porque você acha o equilíbrio da sua mente e do seu corpo. Então, é uma coisa que infelizmente eu não fiz ainda, mas eu queria muito fazer yoga. Vamos ver mais pra frente se eu consigo, assim, tempo, né, pra fazer.
Olha, gente, eu não tô 100% curada ainda. Eu falo que eu devo estar 99% curada. Eu já tenho uma vida normal hoje em dia. Eu trabalho, eu saio com meus amigos, eu faço tudo normalmente. Claro que depois que eu tive a síndrome, muita coisa se mudou. Ela me deixou até mais forte, eu acho, sabe? Hoje em dia, eu vejo as coisas com outros olhos. Eu dou valor, muito mais valor a pequenas coisas, gente. Até o ato de eu sair de manhã e poder respirar, eu dou valor, sabe? Isso, a síndrome do pânico, ela tudo pra gente tem uma imensidão, né? Tudo vem de uma forma muito grande, o medo, todos os sintomas dela vêm muito forte. Então eu acho que depois da síndrome também tudo de bom vem muito forte pra gente. O que eu sinto ainda é que tem coisas que antes não me irritavam tanto, hoje me irritam, sabe? Tipo assim, eu fiquei sem muita paciência, eu perco a paciência muito rápido. Alguns dias, não sei, eu já notei isso, eu quero até falar com o meu psicólogo. Tem coisas assim, bobas às vezes que eu perco a paciência, sabe? Mas perco a paciência mesmo, não de explodir com a pessoa, mas depois eu sinto que eu fico lá dentro me remoendo, com a cabeça doendo. Então eu acho que isso também não é uma coisa boa, mas é uma coisa que eu tô também ainda aprendendo a lidar com ela. Eu costumo dizer que o que não mata nos fortalece, né? Então, com certeza, essa síndrome, assim, ela me fortaleceu bastante. Eu sei, gente, eu sei bem o que... Se você tá aí me vendo, você tem isso, eu sei bem o que você tá passando, porque eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo de... Ai, gente, eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de ficar trancada no lugar, eu tinha medo de ficar... Sabe, a porta de casa eu não fechava, como eu já falei, só passava correntinha, porque eu tinha medo também de fechar e ficar... Não sei, me dava a sensação que eu ia me sufocar dentro do lugar. Algumas pessoas que me acompanham já sabem que o pai do meu marido faleceu semana passada, né? E ele teve que ir pra Rússia, assim, do dia pra noite. E foi a primeira vez que eu fiquei sozinha após as minhas crises, após ser descoberta a síndrome. E um dos meus medos também era ficar sozinha. Tanto que eu ficava com o telefone o tempo todo do meu lado, com medo de passar mal. Então, assim, os primeiros dias já tem uma semana que eu tô sozinha em casa, ele só chega semana que vem. No começo foi muito difícil, mas foi muito difícil, gente, os primeiros dias. E alguns amigos meus falaram, não, Dani, vem pra cá, ou eu vou pra aí, vou ficar com você. Mas eu parei e pensei, eu falei, não, gente, essa síndrome, a gente só se cura dela enfrentando os nossos... Infelizmente é uma luta só nossa, não é uma luta de mais ninguém, sabe? Então, assim, você só vai se curar dessa síndrome você enfrentando seus medos. Olha, eu enfrentei meu medo de carro, eu enfrentei meu medo de metrô, eu enfrentei meu medo de ônibus. Eu estou enfrentando meu medo de estar sozinha. Já tem uma semana que eu estou sozinha dentro de casa. Eu saio do trabalho às 5 horas, venho pra casa e estou ficando sozinha. Os primeiros dias foram muito difíceis, os 3 primeiros dias. Mas agora, passando o tempo, pra mim já é uma coisa normal, entendeu? Então, assim, eu cada vez que essas coisas acontecem comigo, eu começo a enxergar mais e mais que realmente isso é uma luta nossa. Não adianta você ficar aí só tomando remédio, tá? Porque se você não for enfrentar isso, isso nunca vai passar. Eu sei que é muito difícil, gente, eu sei que é muito difícil, eu sei o que eu tô falando, porque eu também passei por isso. Alguém chegava pra mim e falava, não, você tem que ir, você tem que enfrentar, você tem que fazer. Isso me deixava mais agoniada ainda, mas assim, na hora que eu caí em mim, que eu falei assim, não, é uma luta minha, porque não tem um remédio que vai desaparecer com a minha síndrome, sabe? É um problema psíquico, é um problema psicológico. Então, assim, são coisas que estão dentro de mim, eu que tenho que resolver. Infelizmente, eu não posso chegar no médico e falar, por favor, me dá um remédio pra me curar disso. Tem remédios, como a gente toma, antidepressivos, calmantes e tal, cada um toma um de acordo com a sua necessidade, que eles ajudam sim a controlar as crises, ele ajuda. Mas, gente, ele não vai acabar com as crises. Então, corre atrás do seu prejuízo, procura um psicoterapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, que ele vai saber o melhor tratamento pra você, porque tem cura, gente. A síndrome do pânico, ela tem cura. Tem muitas pessoas curadas já.
Eu digo que eu acho que eu não encontrei a minha cura ainda, mas eu estou naquela fase do controle, sabe? Eu tenho certeza que eu tô controlada hoje, porque só depende de mim, e se depender de mim, ela não vai vir em mim mais. E é isso que eu queria passar pra vocês. A vida é linda, a vida é bela, a vida tá aí pra ser vivida. Eu tenho 40 anos e eu não vou deixar de viver por causa de um fantasma que nem existe, um fantasma que tá só dentro da minha cabeça. Eu sei que é complicado, eu sei que, eu não tô livre das crises, né? Como eu digo pra vocês, eu ainda tô em tratamento, eu ainda tenho mais uns 3 meses de tratamento pela frente, mas eu espero, assim, de coração que eu saia disso, e que vocês também possam sair, porque eu sei que é uma coisa, assim, complicadíssima, é uma coisa que mexe muito com a gente. Tem pessoas aí que estão deixando de viver, pessoas novas, né? Porque essa síndrome, ela ela é frequente, mais frequente em mulheres de 15 a 35 anos. Então, infelizmente, é uma doença que aparece em pessoas muito novas. Em mim apareceu com 39, porque eu não sei, né? Eu já tinha passado o tempo de validade dela, mas ela apareceu em mim. Mas fazer o que, né, gente? Bom, só pra terminar, eu ainda continuo tendo alguns sintomas de ansiedade, tá, gente? Mão gelada, pé gelado, coração às vezes acelera, formigamento, essas coisas eu ainda tenho. Como eu falei, as crises nunca mais vieram, mas os sintomas de ansiedade, só que agora pensando, eu acho que eu tenho isso desde criança. Porque desde criança que eu tenho mão gelada, pé gelado, essas coisas. Mesmo antes de eu ter minhas crises, eu acho que eu sempre fui muito ansiosa. Infelizmente eu descobri tarde, né? Eu descobri no meio de uma crise. Eu acho que se eu tivesse prestado mais atenção nos sinais, mais atenção no meu corpo, eu já teria procurado um terapeuta há anos atrás e de repente nada disso teria acontecido. Mas fazer o que, né? Eu não prestei atenção, achei que era tudo normal, então tá aí. Mas eu espero que a gente possa sair dessa juntos. Eu espero em breve estar aqui contando pra vocês que eu já andei de avião, que eu já tô totalmente normal. Mas olha, gente, não deixe de viver por causa disso, sabe? A vida é muito curta e procure, eu sei que é difícil, como eu faço parte de um grupo, né, a gente sabe vários casos, tem gente aí que não tem o apoio da família, então se você tem uma pessoa assim na sua família, gente, dê apoio, porque apoio é o que a gente mais precisa nessas horas. Eu, graças a Deus, eu tive muito apoio do meu namorado, eu tive muito apoio dos meus filhos, dos meus irmãos, do meu ex-marido, de amigos meus, então realmente isso foi muito importante pra mim. Então, meu telefone tá tocando, mas ó, beijo, fiquem com Deus e até nos próximos vídeos.